meu esposo acompanha a família dela e é uma honra receber aqui Tatiana Guzella. Ela que é uma mulher que une a autoridade prática como delegada há mais de 15 anos, mestre em Direito Penal, professora e hoje vereadora em Curitiba, sendo uma das mulheres mais votadas do pleito. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigado, Monique. Obrigado a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui no Mulheres de Fé. Vamos falar um pouquinho sobre fé, podemos falar um pouquinho sobre mulher, o papel da mulher no mundo. O que você quiser, pode me perguntar. Isso mesmo. Mas antes, né, de a gente começar falando sobre esse posicionamento, sobre todos esses teus títulos e cargos que hoje você ocupa, eu quero conhecer um pouco mais da sua história com Cristo. Como você conheceu Jesus? Nossa, eu não consigo nem imaginar como que quando foi, porque eu já cresci num berço católico, né? Minha mãe é uma mulher de muita fé, minha avó já era uma mulher de muita fé, meu pai também se tornou um homem de muita fé pela força da minha mãe. Meu pai já faleceu, né? Já fez a Pass Away, já está com o Senhor, mas eu ainda converso com ele como se estivesse do meu lado, né? Então, para mim, a presença do Senhor sempre foi muito presente. Eu não tive um baque de revelação, foi nesse momento, né? Mas eu posso te dizer que eu descobri a paternidade do Senhor na minha vida quando eu tive um problema, porque a gente sempre recorre no problema, sim, né? Não é no amor. A gente descobre verdadeiramente a nossa própria fé é sempre pela dor, né? Sempre não, para mim foi assim, né, Monique? Então, há uns anos atrás, eu acho que há uns, talvez 5, 6 anos atrás, eu lembro que eu trabalhava na DHPP, eu fiquei quase 5 anos lá, na divisão de homicídios, né, como delegada, e eu estava com um problema no braço, porque eu tinha comprado uma máquina de costura e decidi que eu ia costurar todas as minhas roupas. E fiquei com um problema de bursite muito grave e eu não tinha tempo de fazer as fisioterapias, nada, e fiquei 1 ano tratando aquilo ali. Então eu estava muito desgastada com o problema no braço direito, eu precisava digitar, eu precisava, né, sempre trabalhando num ritmo adoidado e tirando muito plantão, e claro que isso também teve frutos desse trabalho, né? Mas eu comecei um outro problema paralelo à minha bursite, que foi um problema na minha bacia. Eu tinha muitos choques na minha bacia, choque. À noite eu deitava, às vezes eu chegava num local de crime, local de morte, né, de assassinato, às 2, 3 da manhã, para acordar tipo 8, 9 horas para tocar a delegacia, embora eu tinha folga, mas eu não tinha quem tocasse a delegacia, tinha que ir. Sim. Então eu lembro que eu deitava na cama, fazia minha oração e ia dormir. E eu pulava de tanto choque que eu tinha na minha bacia. E passou 1 mês, passou 2 e foi piorando. Só que eu não conseguia tempo de ir no médico. Aí um dia fui. E o médico disse, o momento que você estiver tendo a crise, né, os choques, essa dor, esses choques, bem dentro da bacia, eu nunca tinha ouvido falar nisso, você tem que ir fazer o exame. Né, pra gente ver se pega alguma coisa ali e tal. Daí eu falei assim, meu Deus, não vai acontecer nunca. E teve um dia que eu não aguentava mais e eu pedi com muita fé ao Senhor na madrugada. E essa fé não pode ser fingida, não é uma fé fingida, é uma fé real, né, que vem do sofrimento. E daí eu terminei minha oração e eu nunca mais senti nada. Então ali eu disse, meu Deus, o Senhor me ama. Me ouve, né? O Senhor me ouve e o Senhor me ama. Eu até hoje me emociono com isso, porque foi muito real, foi muito forte, né? Terminei minha oração, e na época eu fazia o nome do pai, né? Que é o tradicional da Igreja Católica, e ali acabou tudo, nunca mais. Então ali eu entendi a paternidade do pai. Não só Deus na presença da família, né? Mas sim que é possível, que eu sou escutada, né? E que eu posso contar. Que é esse relacionamento, né? Que é um que Deus o pai, próximo. Veja, que o pai, ele dá de presente para os seus filhos
né? Presentes imerecidos. Eu não merecia, mas eu tive. Sim, a e isso graça. é só o pai e a mãe que dá para um filho, né? Que é a graça, isso mesmo. Então, esses presentes imerecidos, ali eu entendi. Então, ali eu comecei a pensar o que mais que eu poderia, né? Como eu poderia ter o merecimento. Porque eu não entendia que eu não tinha o merecimento. Eu falei, não, agora eu preciso merecer isso, para que isso não volte. Sim. Então, ali eu comecei a entender outras coisas. E na sequência, né? Depois disso, um ano depois, eu me batizei numa igreja evangélica, mas ali nasceu a minha vontade Sim. de conhecer um pouco mais, de entender um pouco mais sobre isso, sobre a paternidade. De aprofundar esse relacionamento. E isso aconteceu, assim, foi junto com o seu marido, junto com a sua casa, esse Sim. buscar ao Senhor, né? Esse Sim. mais profundo. Sim, Foi caminhando junto? Sim, foi junto. Eu lembro que eu me batizei primeiro, depois meu marido, mas na sequência, assim, num retiro espiritual. Nós somos da Igreja O Alvo, que fica ali na linha verde, né? Um pouquinho antes da Mille. E foi uma coisa bem natural, assim, porque nós já buscávamos, não entendíamos certas coisas. Depois que nós entramos na igreja, nós fomos aprender um pouquinho mais, né? Fizemos uma especialização em teologia, para entender um pouquinho mais, porque nós somos do direito, da ciência, da razão, uma vida toda, né? Sim. Eu fiz direito né, como minha profissão, eu fui advogada por 10 anos, eu tenho algumas especializações, eu sou mestre em direito. Então, assim, a minha área é muito racional, né? E, de repente, do nada, com um pedido, do nada, nada vem, né? Pela fé, eu tenho um presente que eu não posso explicar. Então, eu tenho que entender esse outro lado. E foi ali a nossa curiosidade, né? Sim. E nós entendemos o que verdadeiramente significa o Espírito Santo, né? Esse nosso auxiliador, né? Esse nosso companheiro, nosso amigo, nosso anjo, né? Então a gente começou a entender um pouquinho mais, né? Sobre Atos, sobre tantas passagens interessantes, né? Mas sempre muito mais voltado o nosso estudo para a vida de Jesus, para o entendimento através da vida de Jesus, né? Como cristã que eu sou. Eu, aqui no programa, né, Mulheres de Fé, eu sempre trago, e as minhas convidadas também, mulheres da Bíblia que se identificam, que elas acabam se identificando com a própria história. E aí eu estava pensando, né, Tatiana, que mulher da Bíblia. E o Senhor falou ao meu coração sobre Débora. Você conhece a história de Débora? Vamos ver se eu conheço. Peraí. Débora foi uma juíza na época dos juízes. Né? Isso. Que os juízes ficaram mais ou menos 200 anos governando, né? Isso. Mais ou menos 1000 a.C., 1200 a.C. Débora é a única juíza, inclusive, mencionada na Bíblia. E ela comandou uma guerra, né, que teve entre os israelitas, eu não me lembro, um outro povo, né? Não eram os cananeus, era o... Macabeus, alguma coisa assim. Eu só não separei aqui. E essa guerra ela foi vitoriosa, né? Graças ao seu comando. Não fala muito da vida dela, né? A Bíblia não detalha quem era o marido, como ela foi, qual foi a revelação do Senhor, né? Porque o Senhor que escolhia os juízes. Mas veja que interessante, né? E como que não dava uma confusão? Hoje isso seria impossível de ser imaginado. Também pelas loucuras humanas, né? Sim. Então eu fico imaginando como foi essa revelação para Débora. Mas a Bíblia não traz mais essas informações. Não aprofunda, né? Débora julgava o povo, né, embaixo de uma árvore. E ela era profetisa também, né? Ela era juíza e profetisa. Isso. Né? Nós já falamos dela aqui sobre até você falou do marido dela, que a Bíblia não fala muito, mas a gente vê como um homem que apoia, um homem que incentiva, né, a liderança da sua esposa ali. E essa família com esse coração, por isso Deus levantou, porque sabia que este homem entenderia o papel para que Deus estava levantando a sua esposa, né, a Débora, naquele momento. Porque ela já era uma mulher sábia, muito conhecida, né? Sim, e interessante, eu gosto da história de Débora pelo seguinte, a
na época, as famílias judaicas, até hoje muitas, eram patriarcais. Exatamente. Então era muito difícil você ter um destaque para uma mulher, até por uma condição de época, Sim, né? Isso sim. a gente tem que entender a época vivida, né? Para a Isso. gente poder sorver, né, os ensinamentos bíblicos. E E entender. levantou uma mulher, né? Então imagina como deve ter sido um choque para a época, mas também uma lição para a época. Né? Sim, sim. E ela governou com muita Com sabedoria. muita sabedoria. O povo teve vitórias, né, no período em que ela estava ali como juíza. E trazendo a história dela para a sua história, você também ocupa, né, um lugar onde, por muito tempo, e eu queria que você contasse como foi a tua trajetória como delegada para chegar. Você sempre, no direito, Monique, você sempre quis... eu vou te contar, e você vê como Deus escreve certo em linhas tortas. O meu exemplo é o maior de todos que eu conheço disso. Olha só, eu cresci com uma fé católica, como já te disse, né? Mas eu fui casada com o meu ex-marido, né? Que é pai do meu filho, Felipe, que tem 31 anos hoje, vai fazer 32. Uhum. Me separei quando ele tinha 9 anos, por circunstâncias bastante difíceis, vamos dizer assim. Porque isso não importa, tudo é aprendizado, Sim, né? Quem eu sou hoje, eu sou feliz, não sou feliz, é por causa do meu passado. Hoje eu não posso tirar, apagar um passado. Mas foi um passado bastante difícil, né? Porque eu engravidei aos 17 anos, casei aos 17 anos, eu já era noiva do meu ex-marido na época, né? Quando eu engravidei. Eu era do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Caçador. Então, veja, nós tínhamos um ensinamento mais ortodoxo em casa, não era um namoro como é hoje, né? Mas hoje existem muitas permissões em algumas famílias, na maioria das famílias, vamos dizer assim, né? Então era um relacionamento muito mais recatado. Ele também era católico. E fui casada, me separei dentro de uma grande adversidade. Então eu estava com um filho de 9 anos, trabalhava muito, eu trabalho desde os 13 anos e meio de idade, então eu vou fechar 36 anos de trabalho esse ano, 32 de contribuição. Então ali eu vivia bem, mas trabalhava muito, eu e meu ex-marido. Quando nós nos separamos, eu estava terminando a faculdade de Direito, isso lá em 2002, 2003, terminei, me formei. Não muito tempo depois eu comecei a namorar o Tito. O Tito era o melhor partido da minha cidade, mas eu não gostava dele, porque nós éramos concorrentes numa empresa de plástico. Olha né? só. Ele tinha uma empresa, eu tinha outra empresa e nós dividíamos os concorrentes. Entendi. Nós éramos concorrentes, dividimos os clientes. Então, para nós, eu nunca gostei muito dele porque ele era meu concorrente, mas ele era o melhor partido. Era solteiro, um homem de muita fé, uma família católica também. Né? Enfim, e não tinha filhos, ou seja, um bom partido. Sim, porque sim. um bom partido não é um homem casado, é um homem solteiro. Sim. Um homem que não tem noivo, um homem que não tem namorada. Esse é um bom partido. Exatamente, Né? É um homem trabalhador, um homem do Senhor. Né? Existem muitas características, isso aos meus olhos. Eu Sim. respeito quem não pensa assim, tá tudo certo. E aí eu comecei então a namorar o Tito, né? E ele aceitou muito bem o meu filho Felipe, que tinha já pai. O pai dele era um ótimo pai, sempre foi um pai muito presente, é ainda hoje um pai muito presente. Então o Tito não veio a ser pai do Felipe, Entendi. mas veio ser um amigo, amigo. dele, né? Um amigo dele, um tio, alguém que se importava verdadeiramente, não é só fingido também, né? Sim. Então eu comecei a namorar o Tito, daí nós noivamos, nós crescemos muito juntos na profissão do direito, né? Então ele tinha a empresa dele, eu tinha a minha, e nós abrimos um escritório de advocacia, fomos sócios por 10 anos, dávamos aula na universidade, né? Eu dava direito penal, processo penal e direito penitenciário. Já tinha feito mestrado, especializações, já estava me preparando para entrar no doutorado. Isso ainda Lá em Caçador, Lá em Santa Caçador. Catarina. Já tinha construído a minha casa, já tinha minha piscina, já tinha minha cachoeira, já tinha minha quadrinha de esporte para o meu filho. Meu filho, então, já era um pouquinho mais velho a essa altura, né? Já era pré-adolescente. E daí ele se tornou adolescente. E daí o meu marido, Tito, um dia chegou para mim, vendeu a empresa dele e ficou jovem, rico e aposentado.
E um dia ele chega para mim, nós já casados, planejando ter o Marco Antônio, que é o meu filho com o Tito, que tem 13 anos. E ele disse, eu tenho só um sonho não realizado na minha vida. Eu falei, que bom, só um. Eu falei, o que é? Vamos tentar realizar. O sonho de ser delegado de polícia. Eu falei, não é possível. Não, você me enganou. Você esperou eu casar para você me dizer isso. E aí... E nós já atuávamos na esfera criminal e dávamos aula de direito penal, processo penal, penitenciário. E nós tínhamos vindo de um mestrado que é um estudo muito vertical em algumas matérias, e essas matérias eram mais constitucional, administrativo, penal e processo penal. Tudo aquilo que exigem, em especial, no concurso para delegado. Sim. Então, o Tito saiu daquele, do nosso estudo de mestrado e a gente escreveu alguns livros, publicamos, juntos e também separados, em livros solo, na área jurídica, e daí ele fala para mim, olha, eu tenho esse sonho, quem sabe a gente possa ler o edital do concurso. Eu falei, nem pensar, eu não vou ser delegada, não tenho vontade de ser delegada de polícia, não quero ser policial, tenho a minha vida maravilhosa, tenho meus 3 empregos aqui, faço 2 viagens por ano para fora do país, não vou não vou sair da minha casa que eu construí com carinho, eu mesmo projetei, tudo aquilo de hipocrisia, porque eu só entendi que aquilo tudo me servia e eu não servia as coisas. Então, ali eu tive que entender, logo na sequência, que as coisas me servem e eu não sirvo as coisas. Que foi o primeiro grande ensinamento que eu tive que deixar para trás, uma vida, profissões. Então eu levava minhas turmas de faculdade para conhecer presídios, eu era homenageada, tinha toda uma bolha maravilhosa que eu vivia. E aí ele disse, vamos ver então o edital? Eu falei, vamos dar uma olhada. Isso na sequência dos dias seguintes. E ali eu vi que seria possível pelo nosso estudo se tivesse mais um estudo em cima, por óbvio. E ele me convenceu a fazer e ele dizia assim, ou nós 2 passamos e vamos, ou nenhum vai. Eu falei, fechou. Aí eu estava dando aula e meus alunos disseram assim... doutora Tati, vai ter um concurso lá em Minas Gerais para delegado. Agora que vocês vão fazer, vocês não querem ir lá ver como é? A gente está fazendo um grupinho para ir. E Minas Gerais tinha BH, eu sempre quis conhecer BH, mas nunca ia porque não tinha praia. Sim. Daí você acaba não indo para BH conhecer BH, mas BH é muito maravilhoso, tem o Savassi, Minas é maravilhoso. Sim. E eu disse, vamos fazer então, mas tem uma condição, Tito, eu vou fazer para ver como é que é, porque eu nunca tinha feito, mas até o dia anterior eu vou ficar fazendo turismo. Nós vamos com 2 dias de antecedência, eu vou pelo turismo e daí a gente faz a prova para ver como é que é e tá tudo certo. Só que nós passamos nessa prova. Olha. E muito bem colocado. Só que era um ano de concurso, eram 5 provas, essa era só a primeira, né? E daí a gente começou a estudar para as outras, então, para passar, mas nós não tínhamos plano de ir embora para Minas Gerais, porque nós queríamos fazer quando abrisse aqui no Paraná. Porque a essa altura, Caçador fica a 300 quilômetros de Curitiba. A nossa capital era Curitiba. O meu filho já era adolescente e veio para cá com 16 anos estudar para terminar o 2º grau. Então eu já tinha apartamento aqui, eu estava vinculada a um escritório da advocacia aqui de Curitiba, nós tínhamos um plano de estudo de continuidade, nós fizemos o mestrado e especialização aqui na Uni Curitiba, então nossos amigos já estavam em Curitiba e nós vínhamos todo final de semana para Curitiba por causa do meu filho e porque nós amávamos Curitiba. Então nós estávamos pensando assim, quando abrir o concurso em Curitiba, nós vamos estar prontos para fazer o concurso. Sim. E não abria há 8 anos esse concurso. Ficou sem concurso no Paraná para delegado por 8 anos. Imagina que absurdo, né? Absurdo. Por isso que a segurança pública era uma bosta quando eu entrei. Exatamente. Mas aí, tá. Aí a gente fez o concurso lá para Minas, acabamos passando. E daí o Tito disse para mim assim, nós 2 passamos. Muito bem colocados. Entre os primeiros 12, nós ficamos. E ele falou assim, bom, eu falei, passamos, já serve como título ter passado e tá tudo certo. Ele falou, me dê 1 ano da sua vida de presente. Vamos morar lá por 1 ano. E nada do concurso no Paraná. Eu falei, meu Deus, Tito, você não pode me pedir isso. Como é que eu vou largar tudo por 1 ano? Não tem como eu voltar depois. Nossos clientes, nosso escritório, dar aula, né? A própria empresa, como é que você vai, né? E aí ele me pediu, olhando no meu olho, me dá de presente 1 ano da sua vida.
Olha que difícil, isso antes do Marco nascer. Daí eu falei assim, acabei dizendo sim, vou por amor, para o teu sonho se realizar. Então, quando eu conto essa história, muitas mulheres me xingam. Por quê? Porque nós temos as feminazes, né? E diz assim, você não. não pode ficar contando que largou tudo por amor, isso é muito feio hoje em dia, e não sei o quê. Não. Então, fui para Minas, aluguei minha casa, repassei os meus clientes, aluguei o meu escritório, saí da empresa, fiz acordo na empresa. Eu disse, meu Deus, já vi que eu não vou voltar, mas eu não quero ser delegada em Minas. Tá, fomos lá, ficamos 1 ano. E nesse 1 ano, abri o concurso no Paraná. E aí a gente começou a fazer mais 1 ano de concurso. E nós 2 passamos, o Tito passou em primeiro lugar. E aqui eu já estava grávida do Marco. E aí, quando a gente passou, né, vim pra cá, ele era bebezinho. Terminei o concurso, ele já era nascido e já era bebezinho. Terminei, eu fiz a prova, a física lá, ele tinha pouquinhos meses de vida. Até fiquei com medo de não passar, né, porque não é fácil. Não. Mas deu tudo certo, passei super bem e tá. E aí, quando a gente veio pra cá, aconteceu um probleminha, num termo de um atestado do Tito, uma coisa sem relevância, e excluíram ele do concurso. Meu Deus. E ele entrou com a ação, ganhou, voltaram a colocar ele em primeiro lugar, só que isso levou 3 anos. E eu fui para o interior do Paraná, como delegado, acumulando 8 municípios, Nossa. sozinha, por muito tempo, chefe de cadeia pública, com um bebê, fui morar num hotel fazenda, porque não tinha casa para alugar maior, Sim. e o Tito permaneceu em Minas. Então, a gente se via a cada 15, 18 dias. E a gente ficou 3 anos nessa situação. Então, foi muito, muito difícil. Como foi esse processo? Aí, eu poderia ter voltado? Claro que sim, a gente sempre pode voltar. Não vai estar nas mesmas condições, mas você pode, Sim. né, tentar isso. Só que tem uma coisa, Monique. Quando eu fui exercer a profissão de delegado, eu me apaixonei completamente. Mais que o Tito. Mais do que o Tito próprio que tinha esse sonho. Que tinha um sonho. E aí eu disse assim, meu Senhor, foi para isso que o Senhor me fez chegar até aqui? Em tanta adversidade, tudo para isso não acontecer? Como é que o Senhor me colocou aqui? É isso! Aqui, quando eu entendi que eu podia fazer diferença na vida das pessoas, aquilo foi um banho de água fria para mim. Eu falei, meu Deus, sério isso? Você entendeu o propósito, a missão. E aí eu vi que os valores nos anos seguintes, o delegado, em especial eu que fiz de tudo, né? A gente viu muita miséria. Mas não é só a miséria física, é a miséria espiritual. Miséria mesmo espiritual, sim. sabe? Que leva à miséria física, que leva a outras misérias. E por incrível que pareça, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem mais nada, é miserável espiritualmente. Então, aquilo é ver essa miséria humana em todas as suas formas, a física também. Né? É muito, muito triste. E eu comecei a mudar os meus valores. Coisas que importavam antes, como roupa de marca, viagens, passou a ficar no terceiro plano para mim. Nem segundo. Então, ali eu vi que a minha essência mudou. Quando eu comecei a ver a miséria e a tentar mudar isso na vida das pessoas, que ainda tinham chance. E ver que a consequência, né, criminal, ela é só uma consequência. Que a origem está lá atrás, está na família, está na desordem familiar, está na falta de fé, está na juventude, está na infância, está na falta de estrutura. Não estou falando só de dinheiro, é estrutura espiritual. Então, ali eu comecei a entender certas coisas que eu não percebia. Né? Eu vivia numa bolha à parte. E ali eu descobri que o mundo real é muito diferente. É muito diferente. Então, assim, para mim foi um grande choque. Né? E foi nesse processo, né, que quando você estava sozinha lá com o Marco, que é o seu filho, né? O pequeno, longe do seu esposo, o que te fortalecia neste momento para você continuar? Você já via sua fé ali sendo lapidada? Você sabe que eu não tinha tempo
não tinha tempo. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, porque era muito serviço, o curso era muito grande, eu lidava com presos, né? Eu prendia eles, depois tinha que cuidar deles na penitenciária, eu era chefe de cadeia pública, eu não tinha tempo, eu não tinha tempo de ir à igreja, eu não tinha tempo. Então eu passava, fazia uma oração na igreja e saía, não ia na missa, era católica. Mas basicamente isso, né? E teve algum preso, alguma situação assim que você viu uma diferença, um testemunho? Claro que sim, em muitos casos, porque depois que eles saíam, muitos voltavam ou a esposa voltava, ou a mãe voltava, porque o preso homem, normalmente, ele continua sendo visitado pela mãe, pela esposa, pela filha, pelo filho. Mas a presa mulher não. Em regra, a mulher é abandonada. Olha que interessante. Então, só que são muito menos presas mulheres do que homens. E mais da metade das presas mulheres, que já são menos de 5% em comparação com os homens, vê que uma mulher é sábia, ela se envolve muito menos em crime. Confusão. E mais da metade das presas estavam lá por envolvimento ao tráfico devido ao irmão, ao pai ou ao marido ou namorado. Então elas levam drogas e são presas. Sim. Né? Então, enfim, é um ciclo muito difícil, porque vem muito detrás. A mulher acaba se sujeitando porque muitas vezes não tem uma figura de amor em casa. E eu tive isso com meu pai. Meu pai me amou muito. Né? Minha mãe me amou muito. Eu venho de um lar de amor. A partir do momento que eu estou vivendo, eu não estou vivendo hoje, mas que eu vivi uma relação diferente da que eu tinha em casa, eu me questionei. Puxa, se em casa eu tive amor, por que eu vou aceitar menos que isso? Sim. Entende? E isso é uma coisa importante para as famílias entenderem.
deem amor para os seus filhos, para que para que a mulher em especial tenha um parâmetro de comparação. Puxa, se meu pai me tratou bem, por que eu vou me sujeitar? Eu já vou abandonar um homem nos primeiros sinais de violência. Porque esse homem precisa ser tratado, restaurado. Mas isso não precisa ser com você. A não ser que você já casou, já tenha filho, aí você pode investir mais. Mas eu sempre digo, porque, veja, eu vivo um conflito também. De um lado, o papel do rigor da lei, de cumprir a lei. Se eu não cumpro e aquela mulher morre, a culpa é minha indiretamente. Sim. Por mais que eu não a mate, mas se ela morrer numa situação de violência doméstica, a culpa também é do delegado que não agiu, Que não tomou providência. Já na igreja, a igreja exerce o perdão, a continuidade da família, né, a tolerância, a mulher deve ser sábia, edificando o seu lar. Então veja como é difícil para mim, uma delegada evangélica, porque eu estou numa dicotomia de princípios que muitas vezes se chocam. Né? Só que se a gente imaginar que a mulher também tem que se prevenir, que hoje existe muito mais violência que tinha, não sei se existe mais violência, se a mulher está mudando e não está mais tolerando a violência que antes existia, né? Então a mulher não reagia, então porque não percebia que era uma forma de violência também, né? E hoje a mulher não é mais a mesma de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, Eu de 20 anos acredito que atrás. a mulher hoje ela não está mais tolerando. Eu acredito que sempre houve. E as campanhas que eu fiz muitas são para isso, mulher. Não fica se sujeitando, não se sujeite tanto, né? Esteja atento aos sinais. Porque a religiosidade, as igrejas, muitas vezes, também lá na história, lá atrás, prejudicaram isso, justamente tentando Silenciar, tolerar. O casamento é algo para sempre. Eu acho assim, que o casamento é algo que deve ser para sempre. Mas, se algo muda no meio do caminho, e pessoas mudam, para o bem e para o mal. Eu falo assim, se fere a sua identidade. Porque nós temos uma identidade no Pai. Exato. Né? Se o pai é protetor, como é que você tá que o marido não tem que ser sacrificial, né? É sacrificial pela sua esposa. A esposa não tem que ser biblicamente. Não. Quem tem que morrer pela esposa é o marido. É o marido. Sacrificial. Isso daí é Efésios, lá de Paulo. Sim. Então, se fere a identidade, a mulher tem que... Se aquele homem não é aquilo que o Senhor disse que seria, ele não é aquela pessoa que ele imaginou. Então, eu sou a favor do relacionamento ser dissolvido, para que a mulher possa também... Normalmente, as mulheres nessa fase têm filhos, né? Já casaram, têm filhos. E veja como é difícil. Então, eu acho que o papel da igreja hoje é não só restaurar essa família quando dá, mas também proteger essa mulher quando não dá. Exatamente. Porque muitas igrejas passam o pano. Infelizmente. Eu não vou dizer aqui, falar mal de outras igrejas, mas eu entrevistei mulheres estupradas, cuja igreja se calou. Né? Então, assim, eu não estou falando de uma ou de outra, isso já tem anos, mas eu, como delegada, já fui de pastor. Isso já investiguei padre. Infelizmente. Então, assim, tudo isso é um processo que nós temos que entender que a lei dos homens existe. Né? E o próprio Jesus disse que existe a lei dos homens, pague-se pela lei dos homens. A lei de Deus é uma outra lei. Deus de César, o que é de César. É isso aí, Deus o que é de Deus. Então, essa dicotomia ela é muito difícil para mim. Né? Mas hoje, assim, eu compreendo. Eu fui buscar, mas é como eu disse, eu sou da razão e da lei. Mas, ao mesmo tempo, nós temos algo por trás. Sim, e encaixar as duas, que é o grande desafio para mim. Para você hoje. Na época que eu exercia, hoje estou licenciada, né? Estou licenciada para exercer Mas hoje, como vereadora também, o seu posicionamento e a sua voz para essas mulheres, você tem hoje trabalhos voltados, políticas públicas para essas mulheres.
Como que você trabalha Tem hoje? sim. Veja, o vereador, ele tem um poder pequeno, porque a legislação municipal é uma legislação que não importa tanto como um direito penal feito no Congresso Nacional, não legisla sobre prisões, sobre mudança de algo drástico, né? Tá. Então, veja, as minhas políticas públicas são para proteger as mulheres. Tanto é que nós aprovamos já, eu tenho 167 projetos de lei já apresentados na Câmara. Sim, em primeiro lugar, disparado, né? E nós temos 15, 16 já transformados em lei. Também é um número excelente. Sim. Aí nós temos mais de 1.500 proposições para ajudar a vida da comunidade, que não é lei e não é projeto de lei, e sim melhorias das coisas nos bairros, e muitos, a grande maioria já concretizadas, já ajudadas mesmo. Né? E muitas delas envolvem mulheres vítimas ou dar condições para que elas se defendam. Então, nós temos um projeto importante, que parece bobo, mas dentro daquela esfera pequena do vereador. Tem que entender isso. Sim, né? A esfera do vereador é até aqui, a do deputado estadual é mais, e a do federal e senador é muito maior e envolve as coisas mais importantes da comunidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto de lei meu bem interessante do ano passado, que faz com que o poder público, ou seja, o município de Curitiba, o vereador de Curitiba, coloque aulas no ensino fundamental, que é para crianças, né, e para adolescentes, ensinos para as meninas de aulas de defesa pessoal, para que elas já comecem a se interessar em algo que possa as defender. Porque hoje agora a mulher está fazendo aula de defesa pessoal, mas na minha infância isso nem era cogitado. A gente fazia balé. Né? E não que o balé seja errado, é excelente. Só que se a gente for imaginar que o mundo tem cada vez mais violência, está mudando, a gente tem que acompanhar. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso, para despertar na mulher, né, aquela possibilidade de talvez poder se defender para poder correr. Não dá para comparar a força do homem com a força da mulher. Por isso que o Senhor disse, você vai ser o provedor. É justamente por causa dessa diferença física, que é a base da Lei Maria da Penha, 11.340. Né? Essa diferença física, não é intelectual. E aí, por exemplo, um outro projeto que eu tenho é uma campanha de conscientização de uso das ferramentas protetivas para a mulher. Por exemplo, você sabia que a mulher pode usar spray de pimenta? É uma lei do Tito do ano passado que autoriza as mulheres a comprar até 2 tubos de spray de pimenta ou piperina por mês para poder se defender. Para deixar na bolsa. Então, a nossa pode deixar na bolsa, no carro, pode ter no bolso, você pode comprar. É claro que tem que ser ml até 70 ml em uma concentração menos que letal. Né? Tá lá, acho que é concentração de 20%. Então, mas isso também tem autorização para você vender isso até na farmácia. A nenhuma farmácia tem. Nenhuma farmácia sabe. Né? Isso é lei do Tito estadual. Municipal não posso fazer. Se quiserem, então spray de pimenta pode. O homem pode? Não, o homem não pode. O homem, isso precisa da autorização do exército. Até então precisaria da autorização do exército para os dois. Entendi. Para cumprir o uso do spray de pimenta. Mas agora a mulher pode. Então, foi feita uma lei, levou um ano para ser aprovada, né? É meu marido, Tito, aquele que hoje é deputado estadual. Então, e também, o homem, o que pode fazer para se defender? Usar o spray de gengibre, que é menos forte, né, do que o spray de pimenta, mas ele pode usar. Mas para isso tem que fazer um cursinho mínimo para você não ser prejudicado, né? Existem algumas técnicas até para esse uso, né? Então, tudo isso e vários outros. Por exemplo, a gente também fez uma lei, projeto de lei, que já virou lei, para mudar a lei municipal de proteção da mulher, que tem uma lei municipal de proteção da mulher, incluindo ali possibilidade de reinserção no mercado de trabalho para essas mulheres. Ou seja, para mudar a vida da mulher no pós, né? Para que ela se deixe de ficar vinculada ao sustento daquele marido agressor, né? Dar condições para ela se sustentar e sustentar os filhos. Então, essa é a alteração desse projeto de lei,
que alterou uma lei maior, dando essa abertura de fazer convênios, né, de contratações, de talvez ter uma cota nas empresas, né, para essas vítimas, enfim, ali é bem mais complexo que isso, deixar a identidade e o novo emprego dela, o novo endereço dela sob sigilo, né, toda essa parte burocrática que ninguém vê, mas que ela é importante. E é super importante. É importante. Então, nós temos outros projetos de lei que logo também irão à votação, mas essa é sempre a intenção. Mandei bastante verba também para colocar verba de emendas parlamentares, né? Buscando essa melhoria, mais vigilância através de câmeras, desde projetos de lei que traz câmeras nos ônibus de Curitiba para evitar a violência sexual, crime de importunação sexual, né? Com de 2 a 5 anos. Tem muitas outras coisas também, né? Só que são coisas pequenas, porque a parte da prisão penal, processo penal e penitenciário é a nível de governo federal, é a nível de Brasília, mais Brasília, menos Brasília, é a nível de Congresso Nacional, corretamente falando. Voltando ali só, pra gente, eu quero não tá na minha mente sobre, você falou do lar que você nasceu, né, que você foi muito amada pelos seus pais. Sim, pelos meus avós, pelos meus pais, pelos meus irmãos. E você vê como a família, ela é importante na formação, né, do ser humano, né, de quem nós somos. Sim. De como essa base familiar, ela é fundamental. E ela vem princípios bíblicos, né? Deus instruiu assim. Você vê hoje isso sendo muito atacado. Qual o teu posicionamento em relação a isso? A esse ataque, principalmente por você ter nascido num lar. Eu acho o seguinte, olha só que hipocrisia. Eu não tenho nada contra os travestis homossexuais de qualquer forma. Muito pelo contrário, já investiguei e prendi muitos assassinos de lesbofobia, homofobia, ok? Sim. É prioridade para mim. Eu odeio a falta de respeito, a falta de consideração com a vida humana. Então, deixar bem claro isso. Sim. Mas veja que como é difícil. Muitas feministas, eu gosto de chamar de feminazi, porque eu acho que esse termo feminismo, ele ficou distorcido no decorrer do tempo, sabe? Agora ficou, feminista é aquela que quer mais direito que os homens. Na verdade, o feminismo iniciou com uma cultura de igualdade de direitos, né? Então, hoje nós temos uma distorção desse tema. Mas vamos imaginar que hoje, então, as feministas radicais, as feminazes, elas são contra a família, se manifestam contra a família, se manifestam pró-promiscuidade, liberdades, libertinagens. Ok, eu respeito, desde que aquilo não influencia a minha família. E aqui que é o problema. Porque elas não são assim só na casa delas. Mas muitas, quando casam, fazem festa de casamento e daí passam a ser diferente. Porque daí agora elas casaram e o casamento delas, elas querem respeito, querem adotar uma criança, fazer uma inseminação artificial e acabam retornando para a família. Então, eu vejo isso, que no discurso é uma coisa, mas muitas na vida pessoal é outra coisa. Então, muitas vezes estão lá na marcha da maconha, a favor da maconha, beleza. Eu peço, por exemplo, se a professora Ângela, que é a favor da maconha, que fez a cartilha de como usar as drogas, dá para os filhos dela, 2 adolescentes, droga para usar. Ensina em casa os adolescentes. Ela não faz isso. Então é tudo uma narrativa pro voto para causar na rede social. Não tem nada a ver com o que ela acredita de verdade para seus filhos. Então eu vejo muita hipocrisia nisso. Então quando você me diz da fé cristã, da estrutura da família, os outros que atacam, na verdade são fingidos. Porque eles mesmo entendem que não tem como se manter. Por que o Ocidente é diferente do Oriente? No Ocidente nós tivemos uma forte influência do cristianismo. As famílias do Ocidente são cristãs em regra, são evangélicas, são católicas. Lógico que nós temos outras religiões e está tudo certo, cada um na sua. Né? Agora, se nós formos ver bem essa influência do cristianismo, faz com que a gente não apedreje mulheres, não apedreje mulheres adúlteras, que ainda hoje, 2026, acontece do outro lado do mundo, né? Que nós tenhamos um casamento monogâmico,
para que a mulher tenha condições de igualdade. Isso é cristão. Sim. Aí, mas a gente vai ver que em outro local do mundo, nós não temos esse respeito pelas mulheres. Né? Os homossexuais aqui são respeitados pelo cristianismo, todos devem ser amados e podem ter a redenção no cristianismo. Em outras religiões, eles são jogados de prédio, né? É intolerável, é crime. Então, se você for ver, a base cristã traz hoje a nossa própria legislação, a tolerância legislativa advém do cristianismo. Né? Sim. Se você for ver o sistema penitenciário hoje, que é muito permissivo, na minha opinião, mas ok, do jeito que ele tem muita base cristã, redenção, mudança, né? A pessoa se ressocializar, isso tudo é princípio cristão. Então, como que você vai tirar os princípios cristãos que estão enraigados em todas as nossas gerações daqui para trás? Sim. Né? Dê valor a isso e tá tudo certo. O próprio respeito vem dos princípios cristãos. Né? Jesus disse, por que não trabalhar ou não colher no sábado? Pode colher no sábado, sim. Né? Ele falou, tá com fome? Colha! Precisa fazer alguma função? Faça! Não tem problema nenhum. Né? Então, assim, que é o sabá, né? Isso. Então, a gente tem que entender isso também. Aquela época era outra, hoje é outra, mas os princípios são os mesmos, né? E a família vai resultar lá na frente se o cara vai ser criminoso, se ele vai respeitar as demais pessoas ou não vai. Eu vejo uma pessoa hoje de cabelo branco, que eu também tenho, e eu continuo chamando Senhor. Quando eu chamo Senhor, às vezes a pessoa tem a minha idade, mas é uma coisa que eu aprendi em casa. Os mais velhos, você vai ter um respeito a mais do que com as demais pessoas. Então, você vai chamar de Senhor, jamais vai gritar, não vai confrontar, mesmo que você discorde, não confronte. Eram as regras. E tá tudo certo. E eu levo isso até hoje. E acho que isso foi bom e não que foi ruim. Sim, porque Uma coisa é o debate político. Com respeito, eu vou respeitar, eu vou discutir política, mas não vou brigar a política. Sim. Porque eu sou uma pessoa educada. Exatamente. E esses valores a gente vê que ele vem sendo muito distorcido justamente para causar toda essa confusão que a gente vê, né? De mundo cada vez mais polarizado e afastar, né, da presença de Deus, levando para a parte espiritual. Eu vejo, e você vai me entender, quando a gente fala do inimigo, né, o inimigo das nossas almas, aquele que nos quer longe da presença de Deus. Então, todas essas ideologias, todas essas que a gente vê no mundo acontecendo é para nos afastar da presença de Deus. Quem conhece a Bíblia sabe o final da história, sabe que a Bíblia fala nos últimos tempos haverá guerra, e a gente vê isso acontecendo. E não é só a guerra que a gente imagina ali, por exemplo, que está ocorrendo lá em Israel, né? Você acha que os selos já foram abertos? Eu acho que eu acredito. Eu acho que nós estamos indo para os finais dos selos. Exatamente. E assim, que a gente seja arrebatado. Amém. A Bíblia fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, e aí eu fiquei muito feliz de ter você aqui, justamente pela tua posição e pela tua história, pelo teu currículo, e como você falou sobre o que você viu nos lugares onde você frequentou, com as pessoas, né, como delegada, a falta de Deus na vida das pessoas, o que faz. Sim. E a falta da estrutura familiar. A falta da estrutura familiar. Tanto é que eu tenho um projeto das escolas cívico-militares. Esse projeto ele é muito elogiado, mas também é muito criticado pela esquerda. Né? E o mais interessante é que esse projeto ele visa justamente substituir as figuras femininas de pai, de mãe, e a masculina de pai, e muitas crianças que não têm essa referência de homem de bem, de mulher de bem, de correição, sabe? Sim. E ele visa justamente suprir essa fase na infância. O projeto de lei para as escolas cívico-militares, para o famoso ginásio, a criança de 9, 10 anos até 13, 14 anos, Sim. tá? Por causa dessa referência que muitos chegam na adolescência sem ter uma referência, por exemplo, de pai, porque ou não conhece o pai, ou o pai é ausente, ou o pai abandonou, ou o avô que cuida, às vezes, fazendo ou conheceu o pai como traficante. Claro que não é todos os casos, por óbvio que não, graças a Deus, mas tem muitos. Então, chegam na fase da adolescência
adolescência, agridem os professores, não têm respeito e tendem a ir para a criminalidade. E aí, eu como trabalhei 3 anos em delegacia do adolescente infrator, eu vejo que eu tratava da consequência. Mas a origem estava lá na infância. Estava lá na infância. Né? Então, como vereadora, eu penso o que eu posso mudar a infância dos nossos jovens para que eu não precise prender lá na frente. Então, a escola cívico-militar já nessa idade, que hoje nós não temos, né, um projeto meu lá na Câmara de Vereadores, estamos trabalhando para isso, justamente vem buscar suprir essa falta de identificação do homem e da mulher corretos, né? Como exemplos. E como você vê o papel da igreja nisso? Como que a igreja ela entra nessa educação? Porque às vezes já chega lá o pai e a mãe que já vem com as suas crenças, com seus problemas. Como reestruturar isso? Como você vê hoje o papel da igreja fortalecendo no mundo moderno, fortalecendo essa identidade? É bem complicado, porque veja, nós temos muitas influências de fora. Nós temos o WhatsApp, rede social, vídeos, inteligência artificial mudando tudo, acesso a conteúdos pornográficos por qualquer um. Nós temos muitas coisas que estão disponíveis para o jovem. E a formação do jovem e o papel da igreja. Cada vez nós vemos menos jovens na igreja, à exceção nas igrejas evangélicas. Você vê nas igrejas evangélicas mais jovens do que pessoas mais velhas, diferente da igreja católica, que tem pessoas mais velhas. E eu adoro, até fui para a Marcha para Jesus aqui na Fazenda semana passada, eu estive, claro, estava com a minha motinha, meu marido estava lá, nossas equipes também foram, terminou numa praça, né, ali no Conselho de Pastores, né, que fez tudo isso, foi linda, mas eu vou aqui em Curitiba também todo ano. É agora de Curitiba, né, em maio? Vai ser, e não sei que data vai ser, até tenho que ver, mas a questão é, como isso é importante, como a família se reestruturando, o jovem buscando a fé, né, cantando rock gospel, isso é maravilhoso. A minha igreja tem muitos hinos de rock gospel, e é rock, né? Eu não consigo nem imaginar, pelo ritmo do rock, que o Senhor não seria roqueiro. Não consigo nem imaginar, para mim é roqueiro. Mas a questão é a seguinte, como isso influencia na vida das pessoas hoje, né? E nós temos muita gente que é exatamente o oposto. O oposto. Né? Então, nós temos um grupo de jovens seguindo e nós temos mais jovens, eu acho que do passado, nas igrejas evangélicas. Eu acho que a igreja evangélica, ela conseguiu captar o subjetivo do jovem. Do jovem. Porque assim, a minha família é da Assembleia de Deus. Já conheceu alguma assembleia? Já foi? Já fui. Nessas mais... Aquela portinha assembleiana, que fala da tia mulher do coque, que usa saia. A igreja da minha tia tá mais moderna, mas eu tenho essa referência. A gente acaba tendo essa referência. Sim, era preconceito isso. E né? tinha que ir de terno. Então, se a igreja... A mulher não podia usar calça, ela usava calça por baixo do vestido. Né? Que a gente vê que é a religiosidade. Que é a assim religiosidade, como você falou que a gente tem que se despir de religiosidade. Né? Porque Jesus... E a religião está dentro de nós, a igreja é cada um é a igreja, né, do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, né? Eu não concordo com nada que seja radical demais. Radical é só com os princípios. Sim, a gente deve ter os princípios rígidos, saber quais eles são, e ser radical só para os princípios rígidos. O resto não importa. A forma, né, de adoração, porque se a igreja não acompanha, como você falou, o mundo moderno, as redes sociais, tecnologia, a gente fala isso quase que sempre aqui no programa, sobre tá consumindo a mente dos jovens, eles têm muito acesso a todas as coisas. Tudo. E eles não têm quase o não, porque tudo tá fácil. Tudo tá fácil. Quer um chocolate, já tá em casa, já tá ali, tá fácil de conseguir. Você pede, chega, é assim. E se a igreja não acompanha, se a igreja entra nesse tradicionalismo, né, na religiosidade, você não consegue. Como é que você vai impor, por exemplo, que o jovem não dance?
tem que dançar. O jovem quer dançar, precisa ter energia. Exatamente. Precisa ter algo que atraia ele. Porque Aham. senão ele vai para outras coisas que são mais atrativas. Exatamente. E tem muita coisa atrativa. Muita. Então, a igreja, ela briga com coisas atrativas com o mundo que nós temos. E cada vez tem mais coisas para o jovem fazer, para o jovem, em especial, na tela. Ninguém vive sem uma tela. Exatamente. Ninguém. Todo mundo tem Então, seu celular. assim, é um grande desafio para a igreja, para as igrejas no geral, trazer algo atrativo para o jovem. Né? É. E se a gente considerar que o que importa é o coração ser puro e ter os princípios, seguir princípios Porque eu vejo que são necessários, né? Se você for ver no nosso mundo ocidental, não matarás, não furtarás, não tirarás a mulher do próximo, né? Amar, É princípios cristãos. Né? Exatamente. A gente retorna o tempo todo. Né? E essa mudança também, né? Você dá... Quem faz, é Deus que faz no teu coração. Pelo, né, que você me contou aqui da tua história, você vê que é um lapidar que Deus foi construindo. Então a gente não pode chegar para o jovem e querer que agora tem que ser assim. Se na sua vida não foi assim, se o seu processo com Deus e aprofundamento não foi assim, por que você agora, por estar com o entendimento, né, quer que o outro seja dessa forma? Sim, por isso que a gente não deve brigar a política. Desculpe, a A religião religião. não deve brigar. Jamais. Porque é um processo. É um processo. E mais, é uma decisão. É um processo e é uma decisão. O perdão é uma decisão. O que nós podemos e devemos é ser exemplo, né? É ter essa voz, assim como você tem, né, hoje, falando e trazendo, que é a semente, é a palavra, é semear, é falar. E no tempo certo ela vai colher, não desistir. Porque às vezes também acontece uma circunstância e ninguém está me ouvindo. Não permaneça. Seja constante naquilo que você acredita, buscando a Deus, que é Ele que transforma, é Ele que vai fazer. O que a gente não pode é perder as esperanças, né? Assim como você já viu tantas situações difíceis, imagine se naquele momento você tivesse perdido a esperança. Quem sou eu para mudar alguma coisa? Não. Você perseverou e pensou, através de mim alguma coisa vai ser feita. Exato. E aqui você é por isso que eu estou na política. Então, e aí eu queria que você contasse essa transição. Eu decidi entrar na política, eu e meu marido, porque nós vimos tudo isso. Ele também sofreu esse processo. E nós vimos quanta coisa errada em todas as esferas. Todas. Sim. E esse, meu Deus, o que nós vamos fazer para mudar isso? Porque numa investigação, o teu braço é desse tamanhinho, é só naquela família, naquela investigação. E você não atinge as pessoas, você lida com a consequência e não com a causa. Sim. Então a gente quis que o nosso braço aumentasse um pouquinho mais para você poder agir. Né? Justamente por identificar essas coisas. E eu não sei se isso é certo, se é errado, é apenas um ponto de vista que é o nosso. Sim. Pode ser que tenha outros pontos de vista, porque um prisma tem muitos lados. Sim. Nós olhamos de um lado, já olhamos do outro lado quando entramos na polícia. E agora na política nós estamos tentando olhar o mesmo prisma de um outro lado. Né? E é difícil isso, não é fácil. Eu imagino. Não é fácil, porque você tem que ter desafios. muita humildade para dizer, meu Deus, eu tenho que deixar tudo de lado, o que eu aprendi, e olhar um outro lado. Né? Então isso é muito desafiador. E a decisão para entrar na política? Mas foi de quem? Porque primeiro, para delegado foi o Tito. Foi o Tito. A sementinha da política a minha decisão foi permanecer na polícia, porque eu tinha outras oportunidades, né? Eu era advogada, eu podia estudar para um outro concurso, podia voltar a dar aula, magistério, eu já estava buscando entrar num doutorado, eu e meu marido, sempre juntos. Então eu tinha outras, podia abrir um comércio, né? Eu fui vendedora, aos 13 anos e meio eu era vendedora, por anos eu fui vendedora. Então, eu tive meu próprio negócio aos 15 anos. Né? Eu abri uma venda de prata, aos 15 anos. Mas eu vendia, mas eu não sabia cobrar, então eu me quebrei. Né? Percebi que eu vendia bem, quem vende não deve ser a pessoa que cobra. Né? Enfim, então tive todo tipo de experiência profissional, várias experiências profissionais. Então, eu acho que tudo isso agregou no meu ser. Sim, então, eu acho que o ser humano é uma fonte inesgotável de energia e pode fazer muita coisa na vida. Esse negócio é a profissão do sonho, não, minha homogênea, não.
Eu acho que o Você ser humano pode. é uma fonte inesgotável de energias. Eu Ele pode tô fazer me muitas descobrindo coisas. na comunicação agora. Eu também sou professora, agora eu tô mudando, tô encarando Você vai e vai viver um aprendendo. novo. É uma decisão. É uma decisão. E necessidade, normalmente, a decisão vem normalmente de uma necessidade. E você Sim. ter escolha é a melhor coisa que tem. Eu sempre Sim. tive muitas escolhas, muitas possibilidades. Sim. Até hoje eu tenho. Posso Sim. voltar a ser policial, daqui 3 anos eu me aposento, eu posso dar aula, eu posso voltar a advogar, eu posso advogar a qualquer momento, eu posso abrir um negócio, eu tenho condições, né? Tenho muitas possibilidades, Sim, sim. graças a Deus, né? É. Então, é uma decisão muito consciente minha de estar na política. Então, e Como que foi essa transição? Eu e o Tito, ele estava em Almirante Tamandaré, depois ele foi para homicídios. E ele reclamava muito das condições dele dentro da delegacia, da falta de estrutura, do cuidado de preso. Hoje não tem mais preso na delegacia, já tem delegacia, tudo é delegacia cidadã, mas na época não era assim. E ele reclamava muito disso. E eu ouvia esta reclamação. Daí ele veio para homicídios e continuou reclamando daquilo que não dava certo nas forças policiais. E eu comecei a me incomodar com isso. E um dia eu disse para ele, então a gente encontrava um vizinho, ele falava mal da polícia. Assim, reclamava das condições, né, de trabalho e tudo mais. Puxa, tem que ficar cuidando de preso, eu tinha que investigar, e não sei o quê. Essa lei aqui, por exemplo, a testemunha deu esse depoimento, mas na hora de ir lá na frente do juiz, na frente do assassino, ela não foi, fugiu para não ir, então o cara foi absolvido, tá na rua de novo. Essas frustrações do prende, solta. E ele reclamava muito na área do lar, em casa. Só que o meu ouvido, um dia eu disse para ele, o meu ouvido não é pinico. Eu passo as mesmas coisas com você o dia inteiro. Sim. Eu sei que a legislação tá errada, que isso tá errado, mas para de reclamar, porque o meu ouvido não é pinico. Se eu venho para casa, eu preciso de paz. Eu não aguento esses anos que você está fazendo isso comigo. Você está me torturando. Você está deixando algo que já é ruim pior. Né? E esse estouro que eu tive, naquele ano, era o ano eleitoral, e eu falei, saia como candidato. Se você se eleger, você vai poder fazer a diferença e você vai me deixar em paz. Se você não se eleger, você pode continuar reclamando. E daí, nos meses seguintes, ele entrou e foi o terceiro mais votado de Curitiba. Olha. Ficou entre os primeiros lugares no partido, quase sem dinheiro. Né? Porque a gente não tinha muito. Nos filiamos ali, num partido que a gente achou que se identificava, e assim, foi. Peguei férias, que eu tinha lá 60 dias de férias não tirada, e fui ajudar na campanha como chefe de campanha, e foi. Completamente amador. Nossa. Só o Senhor. Deus. É só pelo Senhor. Então começou assim, numa revolta minha, de uma revolta dele, né? De uma indignação profunda. Não com a polícia, mas com o sistema todo, né? Com o sistema penitenciário. Você prende, você solta. Uma vez eu prendi 6 vezes o mesmo cara por 6 homicídios diferentes. Eu prendia, soltava, cada vez fazendo mais vítimas. Isso é muito frustrante para quem investiga, para quem conhece a pessoa, né? E eu vejo assim que Deus, ele tem, né, um chamado, um propósito para cada uma. Você quer mais água? Não, tranquilo. Você, sem dúvida nenhuma, Deus te chamou. Eu gosto de pensar você ser assim. Fortalecida, porque assim, se eu penso assim, eu me mantenho no caminho. Entende? Eu me mantenho no princípio quando eu entendo que isso é um chamado. A partir do momento que eu disse, isso aqui não é Deus, coisa nenhuma, isso aqui eu não sei porque estou aqui, aí eu abri mão dos meus princípios. Então eu quero pensar assim. Sim. Porque isso te fortalece. Porque assim, você ter esse... Como que eu posso... A palavra até me fugiu. Emocional. Para lidar com tantas coisas e já ter visto tantas coisas. Eu já vi muita coisa mesmo. Exatamente. E continuar assim. E hoje, com o seu filho, como que você passa isso para ele? Porque assim... E aí, falando de mãe para mãe. Porque quando nasce um filho, a gente começa a ter medo das coisas. Assim, Monique, antes de ser mãe, nossa, parece que a vida nada me atingia. Quando eu tive a Valentina, imediatamente, assim, um medo do mundo.
E olhe que eu não tenho experiências com coisas tão pesadas, assim, que a gente sabe que tem gente que assiste TV, a gente imagina, Sim. a gente conversa, né? Os próprios depoimentos na igreja são muito fortes, são né? muito fortes, a gente... E aí bate aquele medo. E você que viveu isso, você que esteve ali frente a frente com diversas situações. Quando os meus filhos nasceram, eu não tive esse medo. Bom, primeiro porque eu fui mãe aos 18 anos e o meu medo era não cuidar bem dele. Eu me apeguei muito ao meu filho mais velho. Quando ele nasceu, assim, eu só queria ficar com ele, eu não queria dar ele para ninguém. Eu tinha ciúmes que outra pessoa pegasse e desse banho nele, eu queria dar, né? Claro que eu tinha que trabalhar, então isso eu tive que flexibilizar, né? Mas eu queria cuidar. Eu tinha inveja das outras pessoas que ficavam com meu filho para eu poder ir trabalhar. Eu tinha muita inveja dessas pessoas, né? Mas enfim, agradeço a essas pessoas porque cuidaram bem do meu filho e tá tudo certo. Já quando o Marco nasceu, eu já tinha uma outra estrutura financeira, uma outra cabeça também, né? Fui mãe mais velha, né? Tava com 36 anos, 37 anos quando eu fui mãe do Marco Antônio. E mais, infelizmente, eu tive o mesmo problema, falta de tempo, né? Falta de tempo. Então, mas eu não me preocupei com isso, porque eu vivia numa bolha. Eu fui me preocupar com isso quando eu entrei na polícia. Quando eu entrei na polícia, o Marco era pequenininho, era bem pequeno, e o meu mais velho já estudava aqui em Curitiba. Né? Ele fez faculdade aqui no Cefet, o TFPR, e aí eu comecei a me preocupar, porque aí eu comecei a ver o mundo como ele era. Aí aquilo me preocupou. Falei, meu Deus do céu, o meu filho, eu vou criar numa bolha como eu fui criada ou vou criar para o mundo? Mas se eu for criar para o mundo, eu vou expor ele. Como eu vou fazer para não expor ele e fazer com que ele veja como o mundo real é, para que ele se cuide, não seja um bobinho. Né? Então, veja meu problema. Então, o meu problema maior foi, essa epifania foi, depois que eu entrei na polícia e vi a exposição real. A vida real. Aí bateu aquele sentimento. Me deu um sentimento. Disse, meu Deus, que mundo que o Marco vai viver, né? Eu sei, meu Deus, se eu, né, nessa época, né, que eu entrei na polícia, um pouco antes até, a minha cunhada e meu cunhado, que são doutores, né, na área médica, na psiquiatria, eles foram embora para os Estados Unidos e são professores na Universidade de Houston. Então, eles foram por quê? Eles eram ótimos aqui também no Brasil. Foram por causa dos filhos para terem melhores condições de segurança para os 2 filhos. Hoje eles fazem faculdade de medicina lá. Eles são médicos lá nos Estados Unidos, os meus cunhados, e os filhos estão fazendo medicina. Então, eu pensei, meu Deus, será que isso não é o caminho? Ir para um lugar mais seguro, com mais dignidade do que um Brasil que está perdido em tantas coisas. E aí, então, isso é um pensamento que me ocorreu, sabe? Meus cunhados continuam lá, a gente sempre visita eles moram em Houston até hoje, e a vida deles é muito diferente da nossa aqui, e muito segura. Pois é, isso, assim, é complicado, né? Porque hoje você tem essa escolha, se você quiser, você tem essas condições. Mas a gente fala, né, para nossas ouvintes que muitas vezes não tem. E pensa assim, mas talvez para ela é fácil, porque olha onde ela está, olha como ela vive. Ah, mas nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Mas eu digo assim, que hoje, qual é o nosso papel, qual é a nossa voz conhecendo a Deus? Que tudo é possível porque Ele nos permite. É Ele que nos protege. Porque se a gente realmente fica só focando nas coisas que a gente vê nas notícias e tudo mais, a gente entra nesse lugar de desespero. Meu Deus, o que vai ser? O que vai ser da minha família, dos meus filhos? Hoje, se você não tem fé, emocionalmente você não suporta. Você não suporta. Não suporta, não. E o que eu quero... O humano não suporta tanta tragédia. Não. Não. E conhecendo a palavra... Ele não fica normal. Não. E conhecendo a palavra e sabendo que Deus já nos alertou, né? Jesus falou, nós sabemos que as coisas vão ficar. O certo a Bíblia seria errado, o errado seria certo. Esses dias eu peguei... O homem vai ter desamor, né? Isso, vai endurecer. Infelizmente, né? A gente poderia dizer que, gente, a Bíblia está escrito que vai... Não, as coisas vão ficar difíceis, mas Ele prometeu
para a gente ter ânimo. Ele tem uma promessa de uma vida eterna. As coisas não se limitam a essa terra. Tem algo que Deus tem, uma Jerusalém preparada para nós. Um céu maravilhoso onde não haverá nenhum sofrimento. E é sobre este lugar, é sobre essa verdade que nós caminhamos. Independente hoje, né, se você está passando por qualquer situação difícil, existe alguém que quer te conhecer. Jesus já te conhece, na verdade. Ele quer que você o conheça. Para que ele venha transformar. Ele programou você no seu ventre. Exatamente. Desde o ventre, lá em Jeremias 1:5. Exato. Desde o ventre da sua mãe. Tem um propósito, ele te escolheu para algo. Busque se conhecer em Deus, para que a tua vida seja transformada, a sua história seja transformada, assim como a da Tati aqui. E é por isso que eu sou antiabortista. E quando eu falo, não só na parte legal, né, médica, né, que é da concepção que nasce a vida. Sim. E isso é uma pauta que nós temos que lutar muito, Monique. Inclusive, nós temos um projeto de lei bem interessante, que ele reconhece como Curitiba a capital pró-vida. O que isso significa dizer? Que Curitiba, sendo a capital pró-vida, vai investir em que a mulher não aborte, se não quer ficar com a criança, deixe para adoção, né? Então, existe um fomento para isso. Quem inclusive está bastante nessa causa é a Casa da Mãe Imaculada da Igreja Católica, que é uma casa de homens e mulheres muito valorosos, antiabortistas, que recebem essa mãezinha que quer fazer o aborto, que cuidam dela até a criança nascer e depois que a criança nasce, com toda a estrutura física, de dinheiro, tudo. Se ela quer ficar com a criança, eles vão montar a casa para ela ficar, vão arrumar emprego. Se ela não quer, vão colocar para adoção. Sim. E vão cuidar dela até ela estar bem. Então, esse tipo de programa nós temos que replicar. Sim. Né? E eles estão conosco nessa identidade de Curitiba Capital Pró-Vida. É um projeto de lei que vai para ser aprovado mês que vem. Já teve rejeição da esquerda, que são a favor do aborto. Deu bastante polêmica no passado, quando ele passou nas comissões. Então, assim, o que nós queremos? Elevar sempre os princípios do Senhor, mas também a parte médica. Sim, né? Sim. Se você quebrar um ovo de tartaruga é crime, por que um óvulo, né? Um feto do ser humano, então não seria crime. Né? Então, existem muitas... a gente poderia falar muito sobre isso. Sim. Né? Somado à parte médica, né, da medicina, nós temos também a parte espiritual. Né? Exatamente. Que cada feto tem uma programação. É uma vida. É uma vida. E isso é muito importante. Dizem, não tem vida até o parto. Falei, não tem vida visível aos olhos nus, mas sim perante os mecanismos, né, de tecnologia. Tem acho que um salmo que fala, o Senhor teceu os meus ossos. Enfim, tem várias passagens bíblicas que dá esse entendimento da concepção, que é muito antes. Na verdade, muito antes. Deus já tem algo para cada um de nós. Nada acontece no acaso. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos caminhar com essa verdade, porque é muito sério espiritualmente. Assim como na lei, a gente, né, quando a gente, como que diz? Delegada Tatiana, quando a gente quebra a lei. É uma infração ou criminal ou administrativa. Quando a gente comete uma infração, a gente vai ter consequências aqui na lei. Espiritualmente, isso também ocorre. Sim. Quando a gente quebra algum princípio espiritual, as consequências vêm. Sim. Aqui é a lei dos homens. Espiritual é a lei de Deus. E nós temos que ter um temor sobre isso. Sim. É muito sério. É muito sério. É muito sério. E, Tati, você acredita que toda mulher tem um propósito? Toda mulher nasceu para algo? Eu acho que todo ser humano nasceu para algo. Eu não gosto dessa partição. Homem, mulher. Sim, eu não gosto. Eu falo mulher porque a gente está no programa Mulheres Mulheres, mas eu gosto de imaginar. A minha certeza, não é gosto de imaginar, é a minha certeza, é que todos nós temos um propósito. Todos nós. Alguns descobrem, outros não.
descobrir o seu propósito é algo que às vezes vem do nada, como aconteceu no meu caso. Tem outras pessoas que já têm mais maturidade do que eu tive e já entendem o propósito jovens. Eu acho que o grande desafio hoje das pessoas que já entenderam o seu propósito é fazer com que as outras que não entenderam o seu propósito. Às vezes o propósito não está necessariamente na igreja física, mas sim na vida cotidiana. Isso é muito Fazer importante o bem. você falar. Estava ouvindo ontem um pastor falando sobre isso, que muitas vezes você acredita que teu chamado, teu propósito está dentro da igreja. E aí ele falou assim, se você já é mãe, se você já está exercendo ali, teu chamado já está sendo desenvolvido. Às vezes a gente quer limitar a um local, e não é sobre isso. Exato. Né? Por exemplo, existem muitas mães que tem todo o merecimento do mundo, trabalham fora, sustentam seus filhos, muitas vezes sozinhos. Isso é muito difícil. Sim. Né? Isso é muito difícil. Então, quando você entende que talvez o propósito daquela mãe seja cuidar da sua prole, dando a estrutura para que aquela filha não tolere coisas no futuro, né? Dando exemplo, porque todos nós somos exemplos por aquilo que fazemos, não por aquilo que falamos. Né? Quantas vezes eu escutei o pai dizer, não, meu filho, quando crescer, eu tenho condições, ele vai lá para a Inglaterra, vai estudar lá na Inglaterra, vai estudar, vai em Cambridge, ou vai para os Estados Unidos, pode fazer curso em Harvard, porque tinha condições econômicas. Mas o filho crescia e se tornava igual ao pai. E o pai não era estudioso. Não era. Podia ser trabalhador, não estou dizendo que não era, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que arrasta é o exemplo. O exemplo, né? Exatamente. E o pai tem que cuidar muito disso, porque o pai e a mãe, eles querem para o filho os sonhos deles, que eles não realizaram, eles projetam no filho, meu filho vai ter aquilo que eu não tive e queria ter. Né? Então ele procura melhorar. Isso é o pai e a mãe que amam. Exatamente. Né? E a maioria ama seus filhos. Né? E eu já aprendi muita gente, mas no celular dos bandidos estava ali o filhinho. A imagem do filhinho, a imagem da família. Né? Então isso é muito chocante isso também, esse outro lado. Né? Então a gente tem que cuidar disso, porque cada um tem o seu caminho. Veio com uma programação. Né? Mas não é uma Matrix. É uma Matrix, porque espiritualmente, a evolução, espiritualmente, só o que importa é a evolução espiritual. Exatamente. Só, nada mais. É a evolução espiritual. Exatamente, porque é bem isso. A gente vê na história, a gente lê a Bíblia, a gente vê histórias muito parecidas com a de hoje. Mas o que importa não é você, é o que Deus está trabalhando em você agora, neste momento. Como você falou, é a evolução espiritual. E né? isso não tem nada a ver com religião. Não. Nada a ver com títulos. Não. Né? Se você fizer o bem, entender que o que você faz pode retornar para você mesmo, que você vai ter na mesma proporção que você julgar o outro. E olha como é mais fácil para o ser humano. Vamos ver o que é divertido para o ser humano? Fofoca. Todo mundo quer falar de alguém. De alguma coisa. Ou pede ou conta. Né? É muito difícil a gente controlar a fofoca. E não é crime, a não ser que tenha ofensas, senão, a não ser que seja mentirosa, aí é uma calúnia, pode ser injúria, pode ser difamação, tudo bem. Mas vamos imaginar, olha como o ser humano é mau. Quando não tem ninguém olhando, você faz as mesmas coisas. O que você está fazendo? Né? Quanta gente furta coisas pequenas só pelo prazer de levar uma vantagem. O ser humano quer levar vantagem em qualquer coisa. Qualquer coisa. O ser humano quer levar vantagem. Sim. Né? Quando você fica com inveja de alguém, o tempo todo. Você tem inveja de alguém o tempo todo. Sim. Você vê alguém um pouquinho... Ou é o vizinho, ou é alguém que estudou com você e teve sucesso. Não, mas espera aí. O sucesso da outra pessoa não estraga e não interfere em nada na sua vida. Então, a inveja é você não aceitar o bem no outro. Não tem nada a ver com você. É não aceitar o bem no outro. O porquê que aconteceu com o fulano? Ele era tal jeito. E a gente vê isso muito bem, infelizmente, pelo Instagram, né?
Você sempre está vendo a os juízes vida. de plantão existem muito. Existe tá muito. sempre Tem que vendo a tocar a vida vida do outro. sem olhar os haters. É. Senão você não faz nada. Não faz Não nada. faz nada. Você acha que eu olho? Eu nem olho. As pessoas que me criticam ali, eu deixo ali. Nem apago também. E daí não tem problema. É. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu tenho lado. Em tudo eu tenho lado. No Senhor eu tenho lado. Na política eu tenho lado. Na minha casa eu tenho lado. Né? Eu não sou morno. É esse Eu não posicionamento estou em cima do muro. que é muito importante ter. Sabe? Então, assim, o outro lado vai me criticar? Pode me Pode criticar. criticar. Ou você vem pro lado de cá, ou você fica aí falando igual um papagaio. Né? E- Igual papagaio de pirata. Pode É. falar. Falando nisso, eu vi essa semana, acho que foi uma postagem que você e o Tito fizeram referente a uma fala da Luana Piovani, criticando os evangélicos. E eu quero falar um pouco Terrível, sobre né? isso. Ela criticou muita gente gratuitamente, mas se ela fosse um exemplo, eu iria ouvi-la. Eu iria pensar, por que ela falou isso? Ela é uma pessoa sábia? Como é que é os relacionamentos dela? O que ela construiu? O que ela agregou na vida das pessoas? Por quê? Dependendo do que ela fez, ela vai ter a minha atenção. Não é uma pessoa que merece minha atenção. Mas ela me ofendeu. Isso, e aí eu Nós queria que você somos falasse mais um ou menos pouco 50 milhões de evangélicos num país de 200 milhões de pessoas. se você, Nós somos quase 25% da desse população. preconceito. E outra, ela ofendeu todo mundo, não só os evangélicos, porque ela não respeitou a fé alheia. E ela se intitulou, a repórter diz assim, então você descobriu a macumba. Eu descobri agora a macumba, eu sou agora macumbeira. Mas você é uma evangélica macumbeira? Sou. Meu Deus. Eu falei, como assim? Não deu para entender. Não dá pra Nada entender. contra as religiões africanas, nada. Umbanda, que é brasileira, que tem mais de 40 países, tá tudo certo. Ser umbandista não tem problema. Ser candomblessista não tem problema. Ao contrário, deve ter respeito, Sim. não deve ter os cultos interrompidos de Violados. jeito nenhum, sob hipótese nenhuma. Mas daí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você vê que parece que é muito fácil para eles esse ataque contra os evangélicos, contra os cristãos. Porque você vê quando... Se você fala qualquer coisa sobre outra religião, imediatamente você é massacrado. Você viu que ela falou Mas também? quando você se posiciona assim, parece que não há tanto a favor da gente, mas sim do que ela. Deixa ela falar. Porque ela é famosa, né? Porque ela foi um ícone de beleza, Sim. né? Porque ela tem visibilidade. E o brasileiro é hipócrita no geral, sabe? Sim. Porque ele gosta de herói da Rede Globo. Os heróis são falsos heróis, são aqueles que são os tiktokers supers, mas aí você vai ver qual é a história dessa pessoa. Por isso que eu te falei, comecei com a história dela. Sim. É uma história que chama atenção pra mim? A história na Rede Globo não me interessa. Não interessa. Como artista, eu posso até reconhecer que talvez ela tenha talento. Eu nem sei, porque eu não acompanho a vida dela. É uma coisa. Mas o que de edificante ela já fez pra alguém? Sim. O que de edificante? Ela edificou o seu próprio lar? Não, nenhuma das vezes. Ela ajudou alguém? Qual que é a história que ela tem? Não é uma história que eu admiro. Que eu admiro. Sim. Né? E Não tô pra dizendo que ter- tá certo ou tá errado. É o meu ponto de vista. Sim. Né? Mas eu entendo, assim, e eu vejo esse ataque. E ela ofendeu também todos os pretos. Ela falou que preto não podia ser de direita. Que os pretos de direita ainda ela fez assim, né? Imagine, Então, assim, onde é que como que ela fez isso? E como a gente Como se as pessoas pretas, que hoje em dia é preto, eu acho tão estranho esse termo preto, eu gosto do afrodescendente, mas me corrigiram, agora é preto, Tem que ser não é preto. negro nem afrodescendente, é preto. Eu não gosto desse etiquetamento. Pois é. Esse etiquetamento é péssimo. Péssimo. É. Também não concordo assim. Mas enfim, né? E a gente vê que esses ataques, eles ocorrem, infelizmente, e eles tentam de toda forma, com os cristãos, com as ideologias, com a palavra de Deus, essa afronta. Em outras áreas, você vê esse preconceito dentro da política. A gente vê ali que ela é um posicionamento. Mas hoje, você na política existe? Qual é os desafios Existe que radicalismo, você sim.
existe radicalismo. Então, por eu ser branca, as pessoas dizem que eu sou branca, que nunca tive dificuldade, que não sei o quê. Ninguém sabe da minha vida. Como não tive dificuldade? Ninguém sabe disso. Sim. Então, assim, é muito fácil você criticar a vida do outro sem conhecer a vida do outro, né? Então, eu acho assim, que ela foi infantil. As colocações da Luana Piovani foram infantis. Sim. De uma mulher que não tem sabedoria, que não tem maturidade e que não está nem aí para a vida do outro. Então, ela está replicando aquilo que a vida toda dela ela já fez. Falar um monte de bobagem, sem passar por esse filtro que nós temos aqui, né? Sim. Ouve, fala. Não passa pelo filtro da sabedoria, né? Do Não tem nosso cérebro, responsabilidade, sem né, responsabilidade, sobre as palavras que diz. né? Então não é uma pessoa que eu admiro, que dirá agora, né? Menos ainda agora. Sim. Não me faz diferença. Eu fico triste pelas pessoas que ela podem influenciar, né, com falas desse tipo. A própria jornalista, entrevistadora dela, foi muito sábia quando falou: olha, mas você acha que você não está generalizando todos? E ela generalizou. Aí eu estou generalizando sim, né? Então, assim, a jornalista foi sábia, mas ela não. E deu a oportunidade dela se redimir. Mas não, ela insistiu, né? Então, tudo é uma escolha. Exatamente. Mas eu também vejo assim que está crescendo o número de cristãos, né? Eu acho que sim, porque eu acho que os evangélicos, os católicos que hoje estão no mundo, com tanta dispersão para você fugir do cristianismo, muita dispersão para você se desviar do caminho, né? Eu acho que os que se mantêm são muito bons e servem como exemplo para os demais. Sim. E puxam, olha, você está com problema, vem, vamos fazer esse retiro espiritual junto comigo. Isso. Eu vou trabalhar e você vai receber. Porque houve também, até agora eu tô um pouco, não estou acompanhando muito, mas houve bastante famosos se batizando, descendo as águas. Teve um movimento assim que eu acompanhei e eu vi, tem muitos. Então eu vejo que está crescendo assim. Sim. A palavra de Deus, ela está sendo mais divulgada, tá sendo né? mais divulgada. As pessoas estão tendo menos vergonha, né? Eles não têm vergonha de falar. Exatamente. Né? Porque antes você falava que era crente, meu Deus do céu, você era criticado, você era excluído, né? Em outros tempos. Então eu acho que, e a palavra de Deus, por mais que ela não, muitas vezes não frutifica da mesma forma em todas as pessoas, ela sempre deixa um rastro de bem. Sim. Um rastro de amor. Sim. Então ela nunca é vazia. A palavra do Senhor Exatamente. nunca é vazia. Né? Por mais tortinho que nasça aquela semente, ela foi plantada. Exatamente. Né? E Deus faz brotar no tempo certo, né? Tati, Tati, eu tô assim já. Me chame de Tati, como você quiser. Eu tô de Tati já, ai meu Deus. Mas hoje, como é a sua rotina de busca da palavra? A gente já tá caminhando pro fim. Mas como hoje você, de oração, de devocional, você tem alguma rotina como você... Olha, o meu tempo é muito escasso. Então, eu gostaria de ter mais, como já tive no passado. Hoje, desde que eu assumi como vereadora, eu não tenho mais horário, durmo muito pouco, mas eu tenho algumas rotinas que sempre me acompanham. Quando eu acordo e quando eu deito. Quando eu acordo na cama, eu estou alongando e fazendo as minhas mentalizações. Muitos dias, quando eu tomo café com o meu marido, nós conversamos juntos. Às vezes, no final de semana a mais, lemos alguma passagem, alguma coisa aleatória, para tentar refletir. Porque a palavra, ela sempre é diferente quando você lê. Por mais que você lê a segunda vez, às vezes você tem outro entendimento. Me lembra de dar um exemplo disso. E quando eu deito, eu me ajoelho do lado da cama e eu estou fazendo uma novena há 2 anos e pouco, então eu tenho essa rotina. Hoje eu não deito mais sem no começo, é difícil você conseguir lembrar disso. Sim. Né? Há 2 anos e pouco atrás, quando eu comecei. E daí, de madrugada, eu lembrava, eu me ajoelhava na madrugada. Mas ajoelhar, você pode fazer deitar. Não, é um símbolo. É um símbolo. Eu quero que o meu joelho raspe no chão, não no tapete, no chão. Não é para sentir dor nem nada, mas é um símbolo para mim. Porque é para mim.
Não é pro Entendi. Senhor, é para mim. Pra você ter Senão, essa ele tem esse merecimento e eu vou fazer isso por ele. Não é para o Senhor, é para mim. Na reafirmação da minha própria fé. Entendi. Então, hoje eu não me esqueço mais, né? Mas no começo eu chegava muito cansada. Pá, quando eu ia, cochilava, não, vou... Vai. Não preciso de luz, nada disso. Não tem um tempo, não fico ali no relógio, mas é sozinha, é no escuro e é só comigo. E é esse coração rendido, né? É Você esse falou momento que eu de um agradeço exemplo. tudo que me aconteceu no dia. Eu agradeço tudo que me aconteceu. Tudo. Eu agradeço, Senhor. Esse dia foi espetacular. Eu tive a oportunidade disso. E eu começo a revisar tudo aquilo que eu fiz no dia e ver a oportunidade incrível que o Senhor me dá de fazer a diferença na vida das pessoas ou alguma coisa mais especial que aconteceu. E eu agradeço todas as etapas do meu dia. Como é importante, e é sobre isso, sabe? Mulheres posicionadas como você, que exerce, né, tanta autoridade aonde você está, mas que tem esse coração rendido, não importa o local e o lugar onde Deus te leve. Uma mas coisa que que eu coração aprendi a esteja fazer com uma nele. vizinha evangélica foi consagrar ao Senhor coisas boas. Eu comecei a fazer isso há um ano e pouco atrás. Comecei a consagrar ao Senhor. Meu pagamento veio, eu consagro para o Senhor. Senhor, isso aqui é teu. Isso. A hora que você quiser tirar, tira de mim. Tira. E é a política. Isso aqui é teu. Eu tô aqui por causa do Senhor. A partir do momento que o Senhor me liberar, eu vou voltar a ter uma vida normal e que eu prefiro. Eu já me arrependi de ter entrado na política como ser humano. Mas no Senhor, eu entendo que eu tenho um propósito. Na você missão, entende. eu entendo o propósito. diferente. Mas eu, Tatiana, me arrependi muito. Sim. E eu sempre entendi que era um propósito. Né? Então eu digo, Senhor, o Senhor me deu isso aqui, mas por favor, a hora que o Senhor quiser, pode tirar. Não tem problema. Deus vai te fortalecer cada vez mais, te levar para lugares mais altos, porque eu entendo esse chamado que você tem, esse posicionamento. Uma mulher de coragem, de força. Que Deus já continue. Tá bom, eu já tô feliz. Que Deus continue te fortalecendo, porque Obrigada, eu recebo, muitas Monique. mulheres precisam ouvir. Obrigada. E poucas têm coragem de se posicionar, como você tem se posicionado, principalmente falando da fé em Cristo Jesus. E para a gente ir já ir caminhando para o fim, uma mensagem que Deus fale ao teu coração para os nossos ouvintes. Entenda a paternidade. Peça, busque ter o merecimento e você vai ter. Quando entender que Ele é teu pai, que não é só o Senhor, que Ele é teu pai. Amém. Amém. E é verdade, né? Descobrindo nossa identidade em Deus, nós descobrimos o propósito da nossa vida. Nós temos ânimo, força, fé para continuar. Muito obrigada. Obrigada, pela Monique, tua eu que presença. agradeço quem nos acompanhou também, né, pela paciência, pelo tempo, pelo carinho. Você é uma mulher do Senhor, a gente já vê nos olhos a pessoa que é do Senhor. Então, Amém. Obrigada por tudo. Obrigada a você pelo seu sim. Eu sei que o seu tempo é corrido. É corridinho, mas mas sempre dá tempo de falar da palavra. E eu falo assim que eu valorizo o tempo das pessoas, porque eu sei como é difícil. Então é uma honra você ter dedicado um pouquinho do seu tempo. Nossa, para mim pra é uma estar honra aqui. estar aqui com você. Ao Imagina. contrário, você que me honrou com esse convite. Imagina. Muito obrigado, Volte Monique. sempre. Muito obrigada. Mulheres de fé e você é um exemplo delas. Ai, obrigada. Deus abençoe. E para vocês que nos ouvem, quinta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um programa abençoado. E nós voltamos daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, pessoal. Deixa eu só encerrar a live aqui. Chamar o Alexandre. Por favor. Então, devem estar nos ouvindo ainda. A Tati está com compromisso, precisa ir. Sim, gente. Eu já tenho aula 1h30 da tarde. Estou fazendo um curso agora. Mas deixa eu falar que meu marido, ele é entusiasta do mundo policial. Ele acompanha, ele vê. É mesmo? Aham. E o Tito, Nossa, ele eu prendi sempre... tantas pessoas. Tito também. E ele... Uma vez foi fazer um trabalho acho que no prédio que você mora. E ele encontrou... Ele encontrou com o Tito. E aí ele deu uma caneca pra ele. Tem até hoje a